Levili, boa noite. Não sei se falaram sobre, mas Nepo Baby já usaram isso para tentar desmerecer seu trabalho? Abre portas como lidar com as tais cobranças. Beijo. É verdade, faz sentido. Já te falaram, você tá aqui porque as disse disso. Sim, vez ou outra também falam esse tipo de coisa. Tem um vídeo específico que viralizou há um tempo atrás no Instagram, que é eu reagindo a uma entrevista do meu pai, que o meu pai tá falando de mim. E o vídeo é isso, é um vídeo básico de eu reagindo ao que ele tá falando. E é um vídeo que, tipo, até hoje tá lá rendendo like, curtida, comentário. Tipo, ele tá irritando até hoje. E aí sempre aparece um comentário, assim, tipo, mais ácido falando isso. Se não tivesse o dinheiro do pai, não era ninguém. Coisas do tipo. E assim, gente, tipo... Eu sou bem realista em relação a isso. Eu sei que, tipo, a existência do meu pai, o fato do meu pai ser quem ele é, o fato dele ter dinheiro, o fato dele, de certa forma, contribuir com a minha carreira também. Isso me coloca em certos lugares que outras pessoas que são artistas independentes e que estão fazendo corre de outras formas não têm acesso. Então eu entendo tudo isso, mas, tipo, sei lá, se a pessoa usa isso pra me desmerecer, eu só passo reto e falar. Tá bom. Se ela quer achar isso, tá bom. Posso te defender? Claro. Você me paga depois? Eu te dou um pedaço de pizza ali. Você vai mandar o Ítalo falar comigo, né? Tá bom, Deixa eu te falar uma coisa, que é o que eu penso, tá? Pra isso eu vou te contar outro contexto. Uma vez eu falei assim, gente, como a Vera Fischer é linda. Isso, tô falando dos anos 90, tá? Ela continua linda, mas eu tô dizendo que era o diálogo que eu tive, né, nesse período. Aí alguém foi tentar desmerecer a beleza dela, falando, ela é rica, ela fez plástica, por isso que ela é bonita. Eu falei assim, ela foi Miss Brasil, sem plástica nenhuma. Ela já era bonita. Talvez fez alguma coisinha, mas essa coisinha só manteve o que ela já tinha. Pra uma pessoa Nepo Baby como você, eu vou te dizer o seguinte, quase similar. Tá certo, seu pai te deu algumas acessibilidades, a gente entende isso. Mas o que você fez com essas acessibilidades, você entende? A gente conhece milhares, porque o Brasil tá cheio de dupla sertaneja, cheio de cantores, seja sertanejo, pop, rock, cheio de cantores em que os filhos não galgaram um Grammy ou a indicação para um. Então, seu pai pode comprar o acesso que te trouxe a cantar, mas ele não pode comprar o resto. Sim. E o resto depende de você, não é verdade? Sim. Então, assim, eu concordo que sim, mas o que você fez por ser Nepo Baby? O que você fez pra chegar até aqui? E não foi seu pai, porque seu pai não escolheria uma música que fala assim, porque eu sou viado. Porque se eu fosse fazer seguir o caminho dele, eu não estaria fazendo nada do que eu tô fazendo hoje. Estaria fazendo uma coisa totalmente diferente. Inclusive, eu arrisco dizer que eu estaria tentando seguir por um caminho que, tipo, não tem nada a ver comigo, tentando fingir algo que eu não sou, tentando me encaixar num mercado, de um jeito que eu não conseguiria. E aí eu não daria certo. Aí sim eu ia me perder ali num limbo de vários artistas que estão tentando fazer uma coisa, um repeteco de um Ctrl-C, um Ctrl-V, que no sertanejo tem vários, assim, tipo, um mercado que, sei lá, ao meu ver, é o que mais, assim, tem essa coisa de seguir padrões mesmo e um estilo de música dentro do gênero ali, que é, tipo, maçante até às vezes. Tipo, fica, nossa, de novo, essa música a gente já ouviu, uma música parecida com essa mais de 20 vezes, sabe? Tipo, tem essa fórmula de se fazer a música. E eu decidi não seguir essa fórmula. Se eu tivesse seguido, talvez eu não teria me destacado. Eu acho que eu me destaquei justamente porque eu fugi da regra. Então, é o que você faz com o fato de ser Nepo Baby, é isso que eu digo. É isso. É isso. Sou um Nepo Baby? Sou, mas e aí? E daí? Eu queria ser um Nepo Baby. Ai, meu Deus. Mas a gente vai formar a nossa dupla. Mas sua irmã não pode adotar mais uma filha? Carol vai entender. Eu vou ver a disponibilidade. Conversa com a sua assessoria. Eu te faço pra conversar com o Ítalo, aí vocês negociam essa parte aí. Tadinho, Ítalo é um fofo, um beijo, Ítalo. Marcelo Donega mandou assim, todo mundo seguindo agora MKT Digital e Social. Por favor, gente, dá essa força. Afinal de contas, eles estão dando uma força pra colega aqui. Então, fortaleçam lá MKT Digital e Social. A MKT Digital Social. Olha! Rolou pergunta? A MKT Digital Social mandou assim, para agradecer a parceria e talento da Paula, a participação do Gabel e o sucesso do Queencast, que venha muito mais sucesso. Ai, meu amor, obrigada, viu? Gente, o Adriano, um beijo pro Adriano, CEO da empresa, um beijo também pro Vitório, maravilhoso, que é a versão mirim do Adriano. E pra toda a galerinha que trabalha lá, que eu tô conhecendo aos poucos, viu? Muito obrigada.
E um agradecimento extremamente especial ao Adilson. Você sabia que quem conseguiu esse patrocínio pra mim foi um seguidor. Sério? Que falou assim, vai lá, conhece a Paula. Tudo bem que o seguidor é marido do CEO, mas se não fosse isso, ele não, né? Obrigada, Adilson. Arrasou, divou demais. Obrigada, demais. Ai, cadê? Tem mais uma pergunta aqui. Peraí, Vamos ver. Peraí, cadê? Perdi aqui, desculpa, eu fui tirando tudo aqui. Tá. Não, era o lance, a pergunta é relacionada ao lance de você tá indo pro rock, mas vai ser um rock misturado com sertanejo agora. E você já cantou até um trechinho da próxima música, que é sertaneja. Ela é uma música caipira, moda de viola, assim. A versão do Tião Carreiro é voz e viola. E você vai fazer voz e viola? Não, eu vou fazer uma versão country dançante. Eu lancei, há uns anos atrás, uma versão do Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. É uma coisa similar. É naquela pegada ali. E o Raul Seixas era um tipo do rock. Só que tinha algumas coisas dele que flertava com o country. Então eu vou começar o projeto dessa forma. Com essa regravação do Tião Carreiro num country dançante. Quando você fez a regravação do Raul Seixas, você já esperava que você ia vir com essa pegada rock? Eu imaginava que em algum momento eu poderia brincar um pouco com isso, sabe? Mas não tinha planos concretos, né? Eu imaginava que em algum momento podia surgir. Mas naquela época não. Tipo, não pensava. E aí agora, né? Tipo, falando um pouco mais sobre o projeto, né? Essa coisa do rock. O projeto se chama Rock Bravo, mas isso também faz referência a um personagem muito importante na música sertaneja, na música caipira, que é o Rock Bravo de Léo Canhoto Robertinho. Acho que muita gente não vai conhecer. Não, eu não... Léo Canhoto Robertinho, uma dupla que, tipo, ficou muito famosa por fazer músicas que flertam ali com um country mais bang, western, cinematográfico, assim, uma coisa que em alguns momentos até parava a música e começava um diálogo, uma historinha, sabe? Como se você estivesse assistindo um filme mesmo. E um dos personagens dele é o Rock Bravo, que é um pistoleiro, um bandidão, assim, faroeste, sabe? Que é um cara que mete medo nas pessoas, as pessoas têm medo quando ele chega na cidade, todo mundo fica, meu Deus, o Rock Bravo chegou. Então, o Rock Bravo do meu projeto é o rock música, de um rock pesado, mas também é esse pistoleiro, é essa figura de um cowboy que tá chegando num contexto ali, pondo medo nas pessoas, que meio que... É bem macho. Sim. A ideia, a ideia, né? sim. Vou chegar, vou dominar. Mas meio que é subversivo nessa forma de, tipo... eu senti que, de alguma forma, eu sou esse personagem que tá chegando dentro do sertanejo e as pessoas estão, tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, sabe? Porque, metaforicamente, é isso. Sim. Porque a história do macho vou chegar na faroeste, vou dominar, vou fazer aquele negócio com os revólveres lá e tal. E você vai fazer isso na sua versão da comunidade. Exatamente. E quando você vira os looks... vai ter clipe, então. Não são clipes, são lyric videos, né? Os vídeos com as letras das músicas. São vídeos mais simples, mas os lookzões, assim, tão babado. Eu fiz uma coisa um pouco mais minimalista, assim, em termos de visual. Não são grandíssimos clipes, como eu já fiz alguns. Mas tem uma estética que eu, inclusive, já trabalhei em Amor Rural, que é a coisa do VHS. De uma estética mais antiga, mais vintage, assim, um retrô, sabe? Eu gosto daquela estética. Eu gosto. E aí eu vou voltar com essa estética um pouquinho. Eu só acho que daí eu vou falar com a minha assessoria que talvez eu não participe, porque eu não participo de coisa muito simples. Tá bom, tudo bem. A gente vê no próximo. Tá, no próximo. Que aí eu tenho que fazer sempre um respiro. Eu lanço uma coisa muito bafônica, depois uma coisinha mais simples, depois uma coisa mais bafônica. Mas posso falar? Às vezes é o simples que, Sim, sabia? Eu acho o Amor Rural muito simples, inclusive. Eu acho, da maneira, eu acho ele Porque perfeito. Amor Rural... Quantos milhões já tá? 1,8. Quase 2 milhões. 2 milhões. No YouTube, né? E Amor Rural foi feito de uma forma muito simples, assim. Foi feito com os meus amigos do cinema. Falei que eu fiz cinema, né? Então eu peguei os meus amigos da minha turma ali. Falei, gente, tem uma música e quero fazer um clipe. Vamos. E aí a gente fez no estúdio da faculdade. Então a faculdade disponibilizou ali. Foi com película? Não, foi uma Blackmagic, que é uma câmera bem fodona, assim. Eu sei. E uma filmadora antiga mesmo. A gente filmou em fita e depois transformou o arquivo digital. Que legal. E aí, a outra parte da maquete, dos bonequinhos, foi feita na minha casa, na sala da minha casa. Eu fiz a maquete junto com o meu ex, a gente achou uma moça que costurava, fazia bonequinhos. Aí eu desenhei junto com o meu ex os bonequinhos.
E falamos, faz esses bonequinhos de pano pra gente. Mas a ideia do clipe foi... Nossa, geral. Tipo, conjunto. Porque ficou muito bacana. Tem tudo a ver, parece que eu não consigo ver um outro clipe ali. A primeira ideia desse clipe era a gente fazer com atores, sabia? Tipo, fazer toda a encenação com atores numa fazenda. Só que aí a gente entendeu que seria caro, muito caro. E era o meu primeiro clipe. E... né, tipo, eu não tava, assim, tipo, muito confiante de investir muito. Porque vai que era uma coisa que não, né, invisto muito. E depois não tem retorno, não acontece nada. E depois... aconteceu. E aconteceu. Mas eu acho que aconteceu justamente também por ser bem simples. Eu acho que os bonequinhos também foram essenciais, assim. Se eu tivesse feito de outra forma, acho que não seria... A gente pode até fazer uma ligação com a Lady Gaga de novo. Porque quando você volta em Just Dance, é lógico, ela deve ter gastado uma grana, mas se você analisar, é uma sala. Sim. Um pessoal dançando. Que tanto que muita gente na época reproduziu, o que mostra que daria pra ser feito com valor estimado aí, de não precisar ser milhões, como foi tantos outros depois, né? Sim. É uma coisa simples, assim, tipo, mas é o simples efetivo, é o simples que funciona. Funciona, funcional. Gente, eu vou ler mais uma pergunta, eu vou pedir pra vocês não mandarem mais, apesar que eu tô amando, por causa do nosso tempo, tá? Porque a gente já tá indo pro final. Mas eu vou ler aqui a pergunta da Janaína Nasto. Um beijo, Nasto. Um beijo. Um beijo, Janaína. Seu pai sempre quis que você seguisse a carreira musical? Primeira pergunta, tem outras. Responde essa primeira. O meu pai, ele sempre quis que eu seguisse o que eu quisesse fazer. Ele sempre me incentivou muito a, tipo, fazer o que eu tivesse vontade. Seja no meio artístico, seja em outros lugares. Por exemplo, a minha irmã foi estudar administração. Nossa! Ela se encontrou ali, hoje ela trabalha com isso. E meu pai também incentivou ela da mesma forma que ele me incentivou na carreira artística, sabe? Então, se eu quisesse fazer outra coisa que não tivesse nada a ver com música, ele teria apoiado. Também, que eu acho isso incrível. Aqui, lógico que a gente entende que a obrigação dos pais é amar. Eu penso assim, a gente tá elogiando seu pai ou sua mãe, mas eu acho que é a obrigação dos pais é amar. Mas a gente entende que, principalmente no Brasil, por várias questões sociais, existe um abandono paternal muito maior. E então, por isso que a gente fica admirado de ver teu pai te apoiando por essa questão. Por duas questões. Porque existe o abandono paternal, né? É muito, muito maior do que o da mulher. E segundo, pelo fato de onde ele está, na posição que ele está, seja financeira, seja do sertanejo, seja do homem hétero, cis, normativo, e ele te apoiar, a gente fica admirado. Não que... É obrigação, desculpa aí, né? É obrigação, pai. Mas a gente fica admirado. Você entende o que eu tô querendo dizer? Entendo, porque o mais comum é que uma pessoa como ele não simplesmente, não apoiasse, a gente né? escuta vários famosos que não dá mais atenção pro filho, ou até fala assim, toma o dinheiro aqui, eu não quero mais papo. Vai segue sua mãe, vou seguir com a minha família aqui. E é isso. Aí a Janaína segue com a pergunta. Da carreira musical, isso partiu de você mais tarde, pelo que a gente entendeu no decorrer da história, partiu de você. Ele aceitou bem ou foi tipo o pai artista que não deseja essa vida artística pros filhos? Não. Ele não falou, olha, isso daqui não é vida pra ninguém? Não, é porque o meu pai gosta muito da vida artística que ele tem também. Então, ele sabe separar bem as coisas, assim, tipo, vida pessoal, vida artística. Ele sabe bem os prós e os contras. Eu sinto que é isso, assim, qualquer coisa que eu quisesse fazer... Ele ia apoiar, desde que fosse uma coisa decente, né? Óbvio. Mas ele nunca se opôs, não. Quando eu falei que eu queria, né, começar a lançar profissionalmente as minhas músicas, ele super apoiou. Tanto é que ele, né, indicou o produtor, me mostrou os caminhos e tal. Então, é isso. Sua música não volta mais pro teatro, pro cinema, televisão? Tem projetos? Eu já fiz algumas coisas em televisão, assim, muito pontuais, né? Tipo, que foram experiências bem legais. Eu participei de uma série do Globoplay. Não sei se você conhece, Rensga Hits. Eu só podia pagar uma, não foi a Globoplay que eu escolhi. Mas passou na Globo também, teve uma época que passou. E é uma série sobre sertanejo, uma série de ficção sobre sertanejo que se passa em Goiânia. E aí eu participo do último episódio. Tem todo um contexto de um cantor sertanejo gay que é puxado pra fora do armário, e aí ele sofre vários boicotes, e aí tem uma cena lá que ele perde a banda não quer mais tocar com ele, e aí eles arrumam uma banda LGBT pra tocar com ele. E aí quem é um dos integrantes da banda? Ah, que legal! Agora fiquei curiosa. Assiste que é bem legal. É uma série bem levezinha, assim, tipo, apesar de ser desse tema... Bem malhação?
Não sei se Malhação, porque é um contexto mais adulto mesmo. Malhação é teen, né? É, teen. Mas ela é bem engraçada. Tem a Débora Seco no elenco, a Fabiana Carla, o Alejandro Clavô. Tipo, uma galera bem, assim, tipo, foda. Ferreira, não? Talvez na terceira temporada, que talvez eles vão pra terceira. Mas é isso. Aí, outra coisa que eu fiz que foi muito legal também foi o Vai Que Cola, que eu participei também. Tem lá o filme ou... Não, o programa lá com a plateia. Que legal! Tem um episódio que é todo sobre sertanejo também, que se passa num bar sertanejo. Como é que chama, meu Deus, o personagem principal? Fala, Gustavo. Não. Vai Que Cola é outro. O Vai Que Cola Ferdinando. Ferdinando. Ferdinando, o personagem. O Paulo Gustavo já tinha falecido, infelizmente. Eu não cheguei a conhecê-lo. É recente, acho que é de 2022. É recente. E aí é um episódio que gira todo em torno desse bar sertanejo. E aí eu sou primo de uma das personagens ali também. E aí eles me recebem na casa, na pensão, né? E aí vai ter show do Gabel no bar. Que legal! É muito legal. Ai, quero ver esse. Muito legal, muito divertido. Eu não tenho TV, é sério isso. Eu não tenho televisão. Então tudo que eu vejo ou tá na internet, que acaba vendo no computador, mas eu vou fuçar pra ver. Procura lá, deve dar pra encontrar em algum lugar. Então você não pensa em abandonar o projeto de arte, de cinema, TV? Não, eu penso em fazer alguma coisa. Mas é que o meu foco mesmo é a música, assim. O que vier além disso é, tipo, plano B, Surgiu. plano C, assim, sabe? Arrasou. Mas eu tenho vontade. Gabel, eu tenho 3 perguntinhas que eu faço pra todo mundo, que são as mesmas perguntas. E aí cada um tem sua resposta. Tá bom. A primeira pergunta é, você me dá um nome. Detalhe, não pode ser papai e não pode ser mamãe. Então, tanto a Maria quanto o Solimões não podem ser citados. Nome. Um nome, seja alguém que te representa de alguma forma, alguém que te inspira, alguém até que você não gosta, mas você vai usar isso como mensagem. Enfim, uma pessoa, um nome. Enquanto você pensa num nome, eu vou pra segunda pergunta. Ai, meu Deus, não, deixa eu responder então, porque senão é muita pergunta pra eu pensar. Já pensei, Orville Peck. Orville Peck, pesquisem Orville Peck. É um cantor country norte-americano, LGBT, que me inspira muito, porque é isso, ele tá fazendo essa reivindicação enquanto figura LGBT dentro do country norte-americano. Eu amo. Interessante. Um arrependimento. Vixe. Só pra explicar, eu falei que não vale papai e mamãe, porque normalmente a gente acaba falando, minha mãe, meu pai. Então, eu sempre poupo as pessoas de... eu fui numa coisa, tipo, mais distante, mas que é a inspiração. Acho ótimo. Um arrependimento, meu Deus. Vim aqui, não pode estar constando, tá? Não, jamais. Eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado melhor algumas oportunidades no começo da carreira. Mas hoje eu entendo que era muito por imaturidade, por não saber lidar com certas coisas que surgiram, assim. E eu sinto que eu acabei perdendo umas coisas legais, assim, que eu poderia ter feito. Que com a cabeça de hoje eu faria tranquilamente, sabe? Mas que naquela época eu tava, tipo, apavorado, com medo, com vergonha. Tipo, ai meu Deus, será que eu sei fazer isso? Ai meu Deus, sabe? Então... Mas você era jovem e você é jovem. Então, amor, essas oportunidades voltam. Outras coisas vão aparecer. Então, se você convidou a Gabel pra fazer um X-Video, convida novamente. Meu Deus. De repente agora esse não, entendo. E por último, a última... Mas quem sabe? Fique aberto. Por última pergunta, eu tô pensando, viajei aqui, gente, pelo amor de Deus. Solimões me perdoa, a Maria me perdoa Meu também. Deus, a minha mãe na live, meu Deus. Maria, é ex do Twitter, que chama ex. Eu acho que ela nem... Não sabe o que é Twitter? Não sabe, né? Quantos anos sua mãe tem? Twitter sim, mas a palavra Twitter ela sabe. Quantos anos sua mãe tem? 50 e... não sei. Nossa, eu posso ser sua mãe, sabia? Não, mas não é? Uma mãe? Sou uma mãe. Mother. A última... Monster, literalmente. Mother Monster. A última pergunta é se você tem uma frase de bolso. Dessas frases, tipo... Eu tenho uma frase minha, que é uma frase que eu meio que falei ela aqui em algum momento. Ai, adoro. Deixa eu tentar formular ela direito. Fazer o meu eu queer e o meu eu caipira coexistirem em harmonia. É isso.
Perfeito, você falou mesmo. Essa é a minha frase. Você falou que você não vai conseguir existir sendo só queer, você não vai conseguir existir só sendo sertanejo, Sim. você quer viver. E é uma frase que eu já falei algumas vezes, assim, e aí tem uma mona muito querida, assim, que ela tava fazendo um trabalho de TCC, e o TCC dela era sobre vivências LGBTs no interior, e ela produziu um livro, né, sobre isso, e aí, no meio do livro, quando você abre as 2 páginas, é essa minha frase, fazer o meu eu queer e o meu eu caipira coexistirem em harmonia. Que legal! E todo estilizado, assim, com uma estética country, só que rosão, assim, sabe, tipo, bem... Arrasou. E é isso, essa frase, ela é bem impactante, assim, acho ela bem forte.